E fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos aí ao meu canal e, como prometido, a última série de vídeos aí da toda a multimídia aí do carro, né? Do nosso Fastback Abarth 2024. Essa aqui é a tela de multimídia dele, tá? Vou estar passando aqui para vocês certinho tudo que a gente pode fazer com essa multimídia. Basicamente controlar o carro inteiro aqui. Começando com a tela inicial. Essa tela ela é totalmente personalizável, então a minha tela pode estar um pouco diferente da tela de vocês, mas eu coloquei esse lado aqui as informações do Apple CarPlay, que não vai estar conectado agora porque eu estou gravando com o celular. Aqui na direita eu coloquei os telefones, né, os contatos aí favoritos do celular para ficar mais fácil para ligação. E passando aqui, ele tem uma outra tela que você pode personalizar também do jeito que você quiser. Então tem o quadradinho aqui do Apple CarPlay, aqui a região do telefone, aqui toda a região de climatização do carro, que também pode ser controlado pela multimídia, e alguns atalhos aqui. Então essas telas elas são personalizáveis, tá? Você monta a página principal do jeito que você quiser. Então clicando aqui nas minhas páginas, você pode ou adicionar uma página nova, personalizada, ou remover a página atual. Então, eu não quero ficar com duas, eu vou remover essa daqui. Pronto, aqui eu só tenho uma. Ou posso reorganizar as páginas, passar a segunda para a primeira para a segunda, enfim. Então, clicando aqui em adicionar página, você escolhe o layout. 3 quadrados com o maior na esquerda, 3 quadrados com o maior na direita, 4 quadrados do mesmo tamanho ou dividido meio a meio. Então, vamos colocar aqui 4. E aí, você vai adicionando o que você quer. Você quer as músicas que estão tocando, os telefones favoritos, o telefone é mais recente, percurso A, percurso B, que é os percursos que a gente já aprendeu no último vídeo para setar o percurso no painel aqui do carro, né, no Info Display. Atalhos personalizados, conforto, que é do ar-condicionado, e navegação, que fica uma miniatura do GPS nativo da multimídia, tá? E os atalhos personalizados aqui, você pode fazer um atalho para as mídias, por exemplo. É um atalho para o Bluetooth. Um atalho para definir uma rota mais rápido, então eu só clico aqui e aí ele já define uma rota ao endereço de casa. Beleza. Um atalho para apps, por exemplo. Então, rapidamente aqui eu clico nos apps e fica um atalho de percurso, por exemplo, se você tiver outros apps instalados. E aqui você ainda pode renomear o widget aqui. Renomear não, alterar o widget do jeito que você quiser, remover ele ou alterar para alguma outra informação que você queira, e assim você vai montando a sua tela inicial. Então vou colocar as informações do percurso A, as informações do percurso B, e aqui é o GPS, né? E aqui você personaliza as páginas. Eu vou remover essa daqui e vou ficar só com a minha, que eu já estou acostumado. Então, a parte do principal, da homepage, basicamente já passamos tudo aqui. Aqui você pode clicar para expandir alguns atalhos que estão configurados aqui. Você clica aqui em expandir, ele vai para a configuração da multimídia. Aqui você pode alterar entre CarPlay, USB, Bluetooth, enfim, nesses atalhozinhos pequenininhos, tá? Essa barra aqui em cima é onde fica algumas informações mais rápidas. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que não tem nenhum dispositivo conectado, porque eu tô gravando agora. A gente pode ver a data e hora, a hora no caso, né? E a gente clicando, a gente pode ver algumas outras informações. Arrastando aqui ou clicando aqui na hora, você pode ter alguns atalhos mais rápidos, como a câmera de ré. E a gente tem atalho, a gente tem visão da câmera de ré mesmo se a gente estiver em movimento no D. A gente consegue ver a câmera de ré, eu quero ver alguma coisa atrás, quero ver se tem algum carro muito perto, eu quero ver, enfim, alguma coisa atrás. Você pode ligar a câmera de ré, inclusive ela tem um zoom aqui, ó, mais pertinho, para você manobrar melhor, encostar bem pertinho do carro de trás. Clicando aqui a gente tem algumas outras opções. Bússola, olha que interessante, dá a data, o mês, latitude, longitude e uma bússola. Clicando aqui também a gente pode ter as notificações, o nosso perfil, temperatura externa, EXT, gestão de dispositivo e
hotspot Wi-Fi para quem tem esse plano contratado, que é o Wi-Fi do carro com um chip ali de celular, né? Com um provedor de celular. E se eu apertar e segurar, eu consigo jogar ele lá em cima, ó, no atalho rápido. Então eu quero deixar a câmera de ré no atalho rápido, temperatura já tá, vou deixar o perfil também já tá, vou deixar, sei lá, notificação aqui no lugar do Wi-Fi, porque eu não uso Wi-Fi. Pronto. Personalizei do jeito que eu queria. Eu posso alterar também o relógio, se eu quiser. Então, ajustar as configurações do relógio. A gente vai passar aqui depois com mais detalhes. Mas aqui, basicamente, você edita essa barra aqui de cima. Então, clicando aqui, eu já vou para a câmera de ré direto. Um atalho bem rápido. Aqui eu vejo as notificações do carro. Nesse caso, não temos nenhuma. E a temperatura externa, que ele fica mostrando aqui. Não tem muito mais além do que mostrar a temperatura externa. E aqui é o nosso perfil, que a gente pode criar perfis de conduções diferentes. Então, você pode ter um perfil para você, um para o seu pai, um para a sua esposa, enfim, para o seu marido. Você pode criar os perfis aqui. Tem o modo estacionamento, né? Que você bloqueia todos os perfis e cria um código para você deixar o carro no modo estacionamento. Aí ele tem algumas restrições de velocidade e tudo mais. E você pode editar o seu perfil como nome. Você pode editar a foto dele também. Tem alguns modelos aqui pré-definidos para você escolher. Não tem como você pôr uma imagem. E o pop-up de boas-vindas ali que aparece, você pode desligar, deixar pequeno, deixar grande. E aqui mais algumas configurações do perfil, tá? Que daí já vai para as configurações do veículo, a gente passa nisso daqui depois. Aqui a gente pode remover o perfil e aqui tem o que é vinculado no perfil. Então a personalização de tela que a gente fez, ela fica salva no perfil. Os aplicativos favoritos e utilizados recentemente ficam salvos no perfil. As mídias favoritas, a fonte de mídia, a configuração de áudio que você equaliza, tudo fica salvo no perfil. Dispositivo favorito no Bluetooth também. E as configurações de notificações. Então todas as configurações que você faz aqui na multimídia, ela fica salva no perfil. Por isso essa opção de criar vários perfis aqui de personalização. Acho que a gente matou essa tela principal. Vamos agora por perfil de música. Aqui é bem simples, a gente vai escolher entre FM, AM, Bluetooth, USB ou o mais utilizado, o Apple CarPlay. E aqui ele mostra as outras funções que tem. E aqui a gente monta um atalho também, igual outro esquema. Segurou, jogou aqui, a gente montou um atalho. A gente pode ocultar essa barra de atalho ou exibir. No caso, como eu só uso o CarPlay, eu posso deixar isso aqui oculto. E o CarPlay já conecta automático, então não tem muito segredo. E aqui a gente vai para as equalizações de áudio. Então eu posso jogar o som só para as caixas da frente, só para os falantes de trás, só para os alto-falantes da esquerda, só para os alto-falantes da direita. Ah, eu tô viajando, tô dirigindo aqui, o pessoal lá atrás tá dormindo. Mas eu quero ouvir uma musiquinha para eu não ficar com sono e tal. Eu jogo o som todo para frente e o pessoal lá atrás não escuta. Quer dizer, eles escutam, mas as caixas de som de trás vão ficar desligadas, então é um conforto maior. Deixo sempre central aqui. O equalizador, essa foi a configuração que eu mais gostei do som. Então quem quiser aí tirar um print e equalizar dessa maneira, fica muito interessante, tá? Adaptação de volume e velocidade. Então conforme você vai aumentando a velocidade com o carro, ele também aumenta o volume da música. Porque conforme você vai andando mais rápido, a estrada vai fazendo mais barulho, vento, enfim. Esse aqui eu vou até deixar no 3, que é bem interessante. Ou você pode desligar, ele mantém sempre o mesmo volume, independente da velocidade do barulho externo. E aqui ele vai aumentando um pouquinho, aumentando mais ou menos, e aumenta bastante conforme a velocidade. A sonoridade é uma equalização de áudio para melhorar o áudio do carro. Então você pode deixar desligado ou ligado, eu sempre deixo ligado, porque ele otimiza, né, o áudio em baixo volume, as músicas em baixo volume. Execução automática. Quando você tem dispositivo USB conectado, então ele executa automaticamente os dispositivos USB. Como eu uso o CarPlay, isso aqui fica desligado, ele sempre executa automático do CarPlay. Ligar rádio automaticamente. Sempre que você ligar o veículo, ele liga o rádio automático, ou ele recorda como estava quando o veículo foi desligado. Como eu uso o CarPlay, ele sempre vai para o CarPlay, mas eu até deixo desligado, vou deixar desligado aqui para ele focar sempre no CarPlay. E desligar o rádio ao abrir a porta. Então a central multimídia continua ligada até a abertura de uma das portas, ou até expirar o tempo selecionado em temporizador para desligar. Eu deixo ligado, porque quando eu desligo o carro e abro a porta, que eu vou sair do carro, então para mim a central pode desligar nesse tempo, tá? E o ajuste de volume aqui, você pode personalizar o volume da multimídia, o volume da ligação de telefone, o volume da navegação,
que é o GPS, o volume do reconhecimento de voz, isso é bem interessante, tá? Aqui é totalmente personalizável. E aqui a gente passou por todas as funções de mídia aí do nosso carro. Terceira opção é o conforto, é bem básico. Aqui você aumenta e diminui a temperatura. Mesma coisa que é feito nas rodinhas aqui embaixo do ar-condicionado. Isso aqui você faz pela multimídia. Aqui tem alguns modos a mais que não tem nos botões. Depois eu vou passar um pouco pelos botões para explicar. Mas aqui você pode selecionar os modos de ar-condicionado só no para-brisa dianteiro, no para-brisa e nos pés, só nos pés, nas saídas de cima e nos pés e só nas saídas de cima. E aí aqui, ligar e desligar o ar-condicionado máximo, o traseiro, desembaçador traseiro e o desembaçador frontal máximo, que para isso, esses dois aqui a gente tem um botãozinho, o AC a gente também tem um botãozinho, só não tem pro AC máximo. E aqui a gente ajusta a velocidade das ventoinhas, tá? Que pode ser feito no botão também sem problema nenhum. E o alto circular a gente liga e desliga aqui, mas dá para fazer isso no botão também sem problema nenhum. Então isso bem simples. O sistema de navegação nativo do GPS, que é muito bom na minha opinião. Ele avisa radar, ele avisa os limites de velocidade da via, ele mostra tudo aqui, você pode procurar os endereços normal, você pode usar o comando de voz que funciona legal até, você pode desligar ou ativar para somente alertas, igual no GPS, só me avisa de radar, não me avisa de nada, dá as instruções, vira direita, vira esquerda. Eu deixo aqui sempre no só avisos, somente alertas. Você pode deixar ele 3D, então quando você está em alguma cidade grande, como por exemplo eu fui para São Paulo esses dias, ele mostra os prédios aqui, então é um mapinha bem legal. Ou você pode deixar no 2D, assim, que é o GPS padrão. Eu acho interessante deixar no 3D, não vejo por que não, é bem legal em cidade grande. E aqui a gente tem todas as opções: procurar o endereço, ir para casa, que é quando você define o endereço da sua casa, você só clica aqui, ele já vai para o endereço automaticamente. Aqui você pode adicionar um outro endereço, no caso tá como adicionar de trabalho, mas pode ser qualquer outro endereço, casa de alguém, enfim, você pode adicionar aqui como um atalho rápido. Aqui ele vai exibir os endereços recentes que você percorreu. Você pode salvar vários endereços como favoritos. Você pode ver viagens que você fez, mapas. Então você pode ver o mapa da América Central, América do Sul, países do Caribe, que são mapas baixados aqui para você, se você for viajar com o carro em algum lugar que faça fronteira com o Brasil, aí você consegue, ou até em outras regiões do mundo, você consegue abrir os mapas desses outros países. E nos ajustes você vai visualização de mapa, planejar percurso, sons e alertas, tá? Isso daqui é bem personalizável, bem do jeito que você precisar, do jeito que você quiser. Então, você pode colocar as informações da chegada, tempo restante, distância restante. Aqui é totalmente, ó, a barra lateral você pode pôr para ocultar a barra ou deixar ela maior, que é aquela barra que aparece aqui nessa lateral. Os pontos de interesse você pode pôr para aparecer ou não. Mostrar a autonomia do veículo, você pode pôr para aparecer aqui no GPS. É totalmente personalizado aqui algumas questões do GPS. Aí vai do seu, ó, gravar histórico de viagem, você pode desligar se você quiser. Prever destino frequente, ele começa a prever os destinos. Se você faz sempre a mesma rota, ele prevê e aí ele coloca automaticamente para você. Isso daqui vocês podem dar uma fuçada aí e ver o que se adapta melhor ao estilo que vocês precisam de uso desse GPS, tá? As vozes aqui tem até em outros idiomas, ó. Bem interessante, no estilo Waze mesmo. Aqui, ó, você pode ouvir para radares, aviso de segurança, tem vários tipos de aviso. E é isso, é um GPS bem completo, bem competente, dá para utilizar sim, sem problema nenhum, tá? Aqui são as configurações de CarPlay. Então, quando você conectar o seu CarPlay, vai aparecer aqui o seu dispositivo e é nessa opção que ele vai espelhar todos os aplicativos. Não tem segredo. Se você quer conectar um dispositivo pela primeira vez, é só vir adicionar dispositivo, ligar o Bluetooth e fazer o pareamento normalmente. Ele vai procurar o dispositivo Bluetooth, você faz o pareamento no seu celular sem problema nenhum. E aqui vão aparecer todos os dispositivos. E se você quer que deixe 2 telefones ativos, se você está viajando com alguém e quer que a ligação dos 2 telefones sejam atendidos na multimídia, por exemplo, ou alternar entre os CarPlays, você pode habilitar essa opção, ou a opção de não perturbe para as notificações não ficar aparecendo aqui na sua central de WhatsApp, SMS, esse tipo de coisa. E é aqui que você muda também entre os dispositivos, tá? E tudo que você vai fazer do CarPlay, ele vai aparecer aqui nessa tela.
vai aparecer um íconezinho do CarPlay aqui, bem interessante. E agora a gente vem para todas as opções do carro, tá? A gente vai passar por todas essas opções uma a uma para vocês entenderem certinho como funciona. Bom, aqui agora a gente tem algumas configurações do carro, tá? Como por exemplo o idioma, a gente pode alterar o idioma aqui da multimídia do carro em geral. O modo da tela, tem o modo manual e o automático. No caso, são essas configurações aqui que ficam automática ou manual, se você mudar aqui para o modo manual. Que basicamente é a luminosidade da tela, tanto no modo noturno quanto no modo diurno, tá? Eu deixo sempre no automático, ele atribui automaticamente o brilho da tela conforme a luminosidade lá fora. As unidades de medida, a gente poderia mudar aqui, mas não está aparecendo, né? Que seria milhas por hora, ou aqui, milhas ou quilômetros, quilômetros por litro ou litro por 100 quilômetros, Fahrenheit ou Celsius, nas respectivas medidas aqui, tá? Som ao clicar na tela, então é esse som que faz quando eu clico, ó. Se eu desabilitar, ele não faz mais barulho. Eu gosto de deixar. Exibir texto na barra de categoria principal são os textos que aparecem em cada ícone. Então, ó, se eu selecionar essa opção, ele aparece aqui embaixo, ó, principal, mídia, conforto, navegar, telefone, veículo e app. Se eu deixar ele desligado, ele aparece só no que está selecionado. Então isso é bem interessante. Formato de hora é bem particular, eu deixo 24 horas. Se você deixar 12 horas, aí você tem que colocar se é da noite ou da manhã, o horário de agora, para ele entender. Navegação é as configurações basicamente ali que a gente viu no mapa de navegação. Essas alterações elas podem ser feitas diretamente lá também, sem nenhum problema. Temporizador para desligar a multimídia, tá? Você pode deixar um temporizador aí de até 1 hora para que a tela desligue, mas o rádio ou o Bluetooth, o som, a música em si ainda continue ligado. Eu deixo 0 minutos para ela não desligar nunca, mas você pode colocar uma temporização de 1 hora aqui, que se você estiver pegando uma estrada e não estiver usando multimídia só para ouvir música, por exemplo, ele desliga essa multimídia, ele desliga a imagem, né? Lembrando que isso pode ser feito também pelos botões ali embaixo do ar-condicionado. O áudio entra naquelas configurações de áudio que a gente já viu. O balanço do áudio, o equalizador, adaptação de velocidade e a sonoridade. O pop-up de favoritar aplicativo na área de apps, a gente já vai ver isso também, mas isso aqui pode ser habilitado ou desabilitado. O pop-up de desfavoritar aplicativos, a gente já vai ver isso também. Mensagem de chamada perdida, então ele avisa na multimídia quando tem uma chamada perdida no telefone, você pode desabilitar essa mensagem também. Pop-ups de navegação, que são do GPS, que aparecem algumas informações, algumas mensagenzinhas no cantinho da tela, você pode desabilitar isso para não ficar aparecendo. Restaurar os favoritos da área de app para a ordem padrão, vai restaurar de fábrica a ordem de apps que a gente já vai ver. E as configurações gerais da multimídia para o padrão, da multimídia e do carro, tá? Na tela aqui a gente continua a mesma coisa. Aqui a gente estava vendo as configurações do perfil, né? Do nosso perfil pessoal. E aqui é as categorias um pouco mais divididas. Então aqui só a questão de tela, idioma, modo de tela. Aqui é mais dividido por categorias, né? O hora e data que a gente já viu também pode ser visto aqui com algumas opções a mais na categoria específica de hora e data. Então, ó, bem interessante. Você pode sincronizar com o GPS, eu deixo essa opção habilitada que ele sincroniza. Segurança e assistente de direção. Aqui já entra umas configurações mais do veículo, digamos assim, e menos de multimídia em si. Então, o freio de emergência, tá? A frenagem automática de emergência você pode configurar e a sensibilidade da frenagem. Então, a frenagem eu posso deixar desligado, apenas aviso no painel. Então, se ele vê um risco de colisão, ele só avisa no painel para você frear e você freia. Ou o alerta, que é o aviso, mais a frenagem automática ativa. Então, se você estiver chegando perto de um carro e ele sentir que você não está desacelerando, o sensor sentir que você não está desacelerando, que você vai bater, ele faz um alerta e ele dá uma freada no carro e segura o carro para você. Você pode desligar isso para quem não gosta, deixar apenas o aviso, ou eu deixo a frenagem ativa habilitada. E a sensibilidade. Então, ele vai dar o alerta quando estiver perto de bater, entre aspas, quando estiver numa distância média ou quando estiver numa distância longe. Eu costumo deixar no médio, eu não sei porque que mudou para perto, mas eu costumo deixar no médio, que às vezes num trânsito, alguma coisa, ou até mesmo na estrada, se você não estiver prestando muita atenção, isso aqui já me salvou inúmeras vezes, principalmente dentro da cidade. Trânsito parou do nada, alguém cruzou a minha frente, enfim, isso é bem interessante. E aqui você mexe nessa configuração. Controle de faixa.
Aqui você tem o alerta, então ele pode alertar tarde, quando você já estiver perto de exceder uma faixa, médio ou cedo. Mesmo princípio do colisão, do alerta de frenagem, e a intensidade de controle de faixa. Então ajusta a força de reação do volante caso uma potencial saída de faixa. Então aqui é a força que o volante vai corrigir essa saída de faixa. Ele corrige automático. Se você estiver saindo de uma faixa sem dar seta, o volante puxa pro lado dentro da faixa, para você não sair dessa faixa. Então você pode alterar isso para alto, médio e baixo. Eu deixo alto porque às vezes em algumas situações eu acho interessante que ele corrija um pouco a faixa para mim, principalmente quando eu tô dirigindo à noite. Isso aqui é bom também se você tá com um pouco de sono e aí você começa a querer comer faixa, ele vai te dando umas puxadas, vai te dando umas corrigidas. Mas tem alguns momentos que incomoda, principalmente no dia a dia. Então tem um botãozinho para você desligar ele nos botões ali embaixo. Então não precisa vir aqui na multimídia para fazer tudo isso, tá? A não ser que você queira ajustar o controle. Eu deixo a intensidade alta. Aqui tem o Park Assist, que é o barulhinho dos sensores da frente e de trás. Também pode ser desabilitado nos botões aqui embaixo. Eu deixo visual e sonoro, ele aparece aqui na multimídia qual sensor que ele está detectando e ele faz o barulho. O famoso pipi-pipi, né? E aí os volumes, tanto do sensor dianteiro quanto o do sensor traseiro. Eu deixo baixo porque eu deixo esse barulho alto. O barulho baixo já me ajuda a ter uma noção aí na hora que eu tô manobrando. Aqui a gente tem telefone Bluetooth, que é a gestão de dispositivos, que a gente já tinha visto. O modo não perturbe, que também já tem. E o Ative 2 telefones ativos, que já tem tudo nessa opçãozinha aqui que eu expliquei. Que é a opção de telefone, Bluetooth, mídias em geral, né, de áudio. A navegação é o que a gente já viu ali em cima também e já viu na gestão aqui do GPS. A câmera de ré, a gente pode colocar ela com atraso, tá? Ó, permite que o visor da câmera de ré permaneça ligado enquanto estiver dirigindo por até 10 segundos ou 13 km por hora. Então você engata ré, terminou de manobrar, você sai da vaga, a câmera de ré ainda fica ligada por um período de tempo. Às vezes é bom, às vezes é ruim, a maioria das vezes pra mim me ajuda, então eu deixo ela sempre ligado com esse atraso, porque daí ele desliga sozinho. Depois, caso você precise desligar rapidamente e tal, é só clicar no xizinho que aparece aqui em cima que ela desliga nessa situação. E as linhas de orientação, que são as linhas que aparecem quando a gente engata a ré, ó. São essas linhas aqui, a gente pode ligá-las ou desligá-las. Eu deixo ligado pra mim porque em algumas situações até que ajuda. Espelho e limpador do para-brisa, então a gente pode ligar ou desligar o sensor de chuva e qual modo você quer que ele ligue quando ele detectar chuva, automático 1 ou automático 2. Um é mais fraco, mais devagar, e o outro é mais rápido. Depende da intensidade da chuva e do modo que você seleciona aqui. Ou você pode desligar o sensor automático de chuva. Na maioria das vezes ele detecta certo, às vezes caem uns pinguinhos em cima do para-brisa de alguma coisa e ele acaba detectando chuva, e aí ele liga e o vidro tá seco, mas aí eu sempre jogo um pouquinho de água, né, pra paleta não ficar limpando no seco. E assim, no geral pra mim funciona bem, no geral vale a pena. As questões de luzes é a sensibilidade do sensor dos faróis, que são os faróis noturnos. Luzes de cortesia, que são as luzes laterais do carro, as que ficam embaixo do retrovisor. Você pode desligar ela ou não. O controle do farol alto automático, você pode ligar ou desligar ele. Eu deixo sempre ligado, porque é muito interessante, é uma das funções mais interessantes aqui do carro, nesse sentido. Iluminação auxiliar de curvas, é aquela iluminação que liga o farol de milha dependendo do lado que você está girando o volante. Então se eu estiver girando o volante para esquerda, para direita, ele vai ligar o farol de milha direito durante a conversão. Se eu estiver girando para a esquerda, ele vai ligar o de milha esquerdo. Isso também é bem interessante em alguns lugares mais escuros, estacionamentos, dependendo do lugar que você tiver com baixa luminosidade, isso ajuda principalmente na hora de manobrar. É bem interessante. E piscar luzes ao trancar, você pode habilitar ou desabilitar. Totalmente personalizável essas questões. A questão de freio, o freio de estacionamento automático, basicamente o freio de mão. Engata automaticamente o freio de estacionamento, vulgo freio de mão, ao posicionar o câmbio em parque, que é aquele botãozinho que fica aqui, que você levanta e abaixa para o freio de mão. Você pode desabilitar o automático dele. Eu deixo sempre habilitado, porque isso é uma facilidade enorme. Jogou o câmbio no P, ele já puxa o freio de mão, tal, você só desliga o carro e sai. Isso é muito interessante, e ele solta o freio de mão sozinho também. Portas e travas.
Travamento automático de portas, sempre deixo. Piscar luzes ao trancar eu deixo também para eu saber se eu tranquei ou não, às vezes eu fico nessa dúvida. Então se ele acender a luzinha quer dizer que reconheceu o comando da chave. Já o buzinar ao trancar e destrancar eu não gosto muito, mas tem a opção de você ligar ou desligar aqui. E o Keyless Entry, que basicamente é detectar automaticamente as portas quando você segura na maçaneta, né? Que é aquele negócio que você enfia a mão na maçaneta com a chave no bolso e ele destrava todas as portas. Eu não sei nem por que alguém desabilitaria isso, porque isso é muito legal, muito interessante. Mas, se você quiser desabilitar, é só desabilitar aqui nessa caixinha. E opção a desligar o carro, desligar a multimídia logo em seguida que desligar o carro, ou uma hora depois, né? Você pode ficar com o carro desligado, mas a multimídia ainda ligado, né? Ó. O rádio permanece ligado pelo tempo que o motor ficar desligado. Então, eu deixo sempre 0 para ele desligar logo em seguida. E o áudio a gente já passou, né? Equalizador, adaptação de velocidade, sonoridade. Essa execução automática aqui é aquela questão que a gente já viu, né? Do rádio, das multimídias, enfim. Notificações. Aqui a gente pode habilitar ou desabilitar os pop-ups de notificações. A gente já passou por isso também. Geolocalização habilitado para funcionar o GPS, isso é importante. E atualização de software. Se você quiser atualizar a sua multimídia, você pode fazer isso em casa. Basta conectar o carro a uma rede Wi-Fi. Então você vai baixar pelo Wi-Fi. Ele vai procurar uma rede Wi-Fi. Aqui ele não vai detectar porque eu moro em prédio, então ele não vai pegar o meu Wi-Fi aqui. Mas ele aparece várias redes de Wi-Fi aqui. Você pode conectar em alguma e atualizar a sua multimídia. Isso é muito interessante, muito fácil. Informação do sistema, então tem a criptografia, credenciais, importar credenciais de armazenamento USB, modificar credenciais, esse tipo de coisa que não é muito interessante mexer, porque é mais uma questão de segurança do carro, de criptografia e tudo mais. Abrir links, você pode colocar para abrir ou não links dos aplicativos instalados. Então tem aqui até umas personalizações que você pode fazer pela multimídia que é de um sistema Android. Isso aqui é para quem manja mais, não vou entrar muito em detalhe porque eu não manjo. Informação da versão, para você saber qual é a sua versão, quando que ela foi lançada, né? Essa aqui tá meio desatualizadinha, daria para atualizar, de 2020. E só para você saber qual a sua versão e consultar se tem uma versão atualizada. Informação da licença de terceiros, então aqui é as licenças da multimídia. Não vale muito a pena entrar em detalhe. E isso aqui também tem a ver com licença. E restaurar, aqui a gente restaura os aplicativos, configuração para padrão, apagar dados pessoais, senha do Wi-Fi. Aqui a gente restaura tudo que a gente quiser para os padrões de fábrica, caso vocês tenham feito alguma alteração e alguma coisa não está funcionando direito, você não sabe o que foi, restaura tudo para o padrão, começa de novo, que é o mais seguro. E por último, a lista de apps que temos no nosso veículo já por padrão. Eu não cheguei a instalar nenhum outro app a mais, esses são todos os que vêm. Então aqui é os assistentes, né, os avisos, esses assistentes aqui é assistente da Fiat emergencial 24 horas ou atendimento do Fiat Connect, para quem tem os planos aí da Fiat Connect, que é a mesma coisa que aquele botãozinho vermelho do SOS que tem no retrovisor. Aqui são os avisos, né, ele mostra as notificações. Bluetooth, aqui você pode acessar a câmera de ré a qualquer momento, mesmo com o carro em movimento e andando para frente, né, no D, sem problema nenhum. Ou, que nem eu faço, eu deixo um atalhozinho aqui caso eu precise, que é bem mais rápido que eu vim sair do GPS que eu uso, apps, procurar e tal. Lembrando que você pode favoritar esses aplicativos, tem uma estrelinha aqui em cima, e eles vão aparecer com uma maior facilidade na homepage, tá? Só você configurar para aparecer os aplicativos favoritos aqui. Configuração de áudio, um atalho um pouco mais rápido para você acessar as configurações de áudio. Configurações geral, conforto, controles. Então, ó, que basicamente essa seção de apps são atalhos para algumas das configurações para você acessar mais rápido. Esse desligar tela, quase derrubei aqui. Esse desligar tela, ele tem um botão dedicado para isso no próprio carro, então eu acho meio inútil. Gestão de dispositivo é aqui embaixo, hotspot Wi-Fi é para quem tem, mídia é aqui embaixo. Então são alguns atalhos, ó, que você pode personalizar a ordem, enfim, mas que são todas as configurações que a gente já passou e já viu em outras questões. Então aqui tem todos, aqui a gente pode dividir por categoria, mais ou menos como funcionou as configurações, os recentes e os favoritos. E aí, ó, os favoritos ficam aqui nessa tela, por isso que é interessante você favoritar algumas coisas ou não. E basicamente é isso, passamos por todas as configurações, todas as opções do nosso Fastback Abarth.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo, mas o intuito do vídeo é mostrar 100% da configuração para quem não sabe mexer, não entendeu no manual, não teve uma pré-compra, né? Ou como é que fala? A entrega técnica da Fiat explicando todas essas configurações, ou para quem esqueceu de alguma coisa ou quer saber alguma novidade, tentei explicar o máximo possível todas as funções da multimídia, tá? Então a gente encerra agora essa série de vídeos sobre as tecnologias de multimídia, display, enfim, sobre essas questões tecnológicas do carro nesse sentido de multimídia. E vamos dar início agora a uma série de vídeos com outras questões relacionadas ao carro, tá? Vou explicar basicamente todas as funcionalidades da chave, que o pessoal, tem bastante gente que não sabe ainda para que são todos os botões, funcionalidades interessantes sobre o carro, sobre o porta-malas, algumas curiosidades, botões aqui do painel, para que serve, tentar explicar o máximo aí tudo do veículo e tentar ser o mais transparente possível e ajudar o máximo de pessoas possível que comprou o carro e pagou aí um valor considerável. Então a gente tem que desfrutar de tudo que o carro pode oferecer, né? Então é isso, obrigado por você que assistiu até agora. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vou até mudar aqui, ó. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam, ative o sininho para não perder as notificações de vídeo novo. E é isso, obrigado, valeu e até mais.